E nesta última terça-feira, em um evento realizado em Rio Verde, no estado de Goiás, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que inclusive teve a participação do presidente Michel Temer, anunciou os recursos para o pré-custeio da temporada 2018-2019. Recursos totais para o país que vão ficar em 12 bilhões e 500 milhões de reais. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. O assunto da entrevista é esse. Eu lembro que tivemos essa confirmação dos recursos nacionais, 12 bilhões e 500 milhões de reais, a uma taxa de juros mais baixa do que aquela que tínhamos no último ano. Para falar com a gente, recebemos aqui superintendente da Caixa do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês e de todos os telespectadores do Agricultura Brasil. Bom, o Banco do Brasil, portanto, já tem esse recurso liberado, os produtores já podem fazer a contratação do pré-custeio da futura safra? Estão disponíveis e toda a nossa rede aqui no Mato Grosso do Sul está à disposição. Como vocês bem disseram, os recursos foram ampliados a nível nacional para 12 bilhões e 500 milhões. E aqui no Mato Grosso do Sul, não diferente, a gente elevou em relação à última safra de 800 para 900 milhões de reais. Estamos preparados já para as contratações e bastante otimistas que a colocação será plena desses recursos. Glaucio, em relação a esses recursos, falando em termos gerais, né, a gente está falando para todo o país, esses recursos no último ano, para a temporada 17-18, eram 10 bilhões e 800 milhões de reais, se eu não estou enganado. Há uma elevação, vai para esses 12 bilhões e 500 milhões, inclusive maior do que aquilo que se discutia no final do ano passado, se acreditava num volume de 12 bilhões de reais. O acesso aos recursos de pré-custeio, e aí falando em relação a produtores rurais, clientes, padrão do Banco do Brasil ou não, como é que é a expectativa desse acesso? O acesso está mais fácil ou pode ser mais fácil do que tem acontecido nas últimas temporadas? Exatamente. A nossa rede aqui no Mato Grosso do Sul está sendo inclusive ampliada. Nós estamos com 156 funcionários a mais na nossa rede, estamos saltando de cerca de 1.050 funcionários para 1.200 funcionários e um dos principais focos é a atuação no agronegócio, que é o carro-chefe do Banco do Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul. Então, assim, nossos funcionários estão preparados, a gente já tem rodado propostas, nosso objetivo é antecipar as necessidades dos nossos clientes, levando para eles essas soluções antes até mesmo que eles peçam, mas aqueles que quiserem já procurar o Banco do Brasil, já colocar em prática as suas demandas, a gente vai estar preparado para acolhê-las e para tratá-las com velocidade, celeridade, com muita assertividade, alinhado com a excelência de produção que o produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul merece. Há alguma linha de financiamento diferenciada nesse ano voltado ao segmento rural? Então, normalmente a gente trabalha com custeio e comercialização, como foi dito, a taxa agora a partir de 7,5% ao ano, um ponto percentual mais baixo do que o mesmo período do ano passado. E aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem um grande diferencial que é o FCO Rural, aqui e nos demais 3 estados aí do Centro-Oeste. O ano passado a gente teve uma contratação recorde, né? O total de volumes aplicados e contratados aqui no Mato Grosso do Sul foi na casa de mais de 2,2 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 1,5 bilhão foi voltado para o produtor rural. Esses recursos continuam disponíveis com taxas a partir de 6,375% ao ano para investimentos. Investimentos esses que podem ser em máquinas, equipamentos, correção de solo, reforma de pastagem, enfim, uma série de itens que o Fundo Constitucional permite acesso e o Banco do Brasil, obviamente respeitando a sua governança, sua análise de crédito, mas está à disposição para poder prover esse financiamento para os nossos clientes, parceiros, e aquele que não fica o convite para que possa nos dar essa oportunidade. Glaucio, de acordo com a Sudeco, tem um recurso, inclusive, bastante volumoso de valores disponíveis através de FCO, Fundo Constitucional aqui do Centro-Oeste. Se eu não estou enganado, chega a uns 9 bilhões ainda para todos os 3 estados. Em relação à tomada desse recurso, quando o produtor rural, especificamente, entra com um projeto para investimento, pode ser a aquisição de uma máquina, de uma plantadeira, de uma colheitadeira, ele está pensando ali na sua
nessa situação agora de início de safra 18-19. Esses recursos, eles provêm desse aporte, que é dos 900 bilhões que estão para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, ou no caso do FCO, usa desses recursos que já estavam disponibilizados anteriormente para o produtor rural e também demais investidores? São recursos adicionais e complementares. 900 milhões estamos colocando apenas e tão somente recursos controlados ao custo a partir de 7,5% ao ano, até 14 meses para custeio e comercialização. Esses 14 meses é o de carência? Não, 14 meses de prazo total de custeio e comercialização. Essa linha serve para fomentar, para apoiar o produtor rural na compra de insumos defensivos. As necessidades referentes a investimentos, aí sim nós temos o FCO, que para o estado do Mato Grosso do Sul, ele já parte de 1,1 bilhão de reais. São 2,2 bilhões no total, 50% para o segmento empresarial, 50% do rural. É basicamente o mesmo volume que tínhamos orçado ano passado, onde felizmente tivemos bem-sucedida alocação de todos os recursos, ultrapassando a casa de 2 bilhões, aliás, ultrapassando a casa de 1,5 bilhão, que era o recorde aqui do estado. Então, a gente, de certa forma, conseguiu superar em 50% o recorde histórico do estado de aplicação de recursos do FCO, que tinha sido 1.400 bilhão em 2014. Qual que é o maior tomador de crédito no Mato Grosso do Sul via FCO? Em termos de porte? Em termos de porte e também de negócios, que o FCO pode ser usado na agropecuária e também em outras finalidades no centro-oeste brasileiro. Sem dúvida, a parte de pecuária ainda tem a maior demanda, cerca de 20% da demanda, pelo menos, é para investimentos pecuários, né? Mas, assim, é bastante diversificado. Hoje a gente tem até a oportunidade de colocar painéis fotovoltaicos para uma série de empreendimentos, bombas, né, para estabilidade de água e de energia nas fazendas também tem sido uma tendência muito boa. E, como eu disse, uma série de outros investimentos em ciência, em tecnologia, em tratamento de solo, em máquinas, equipamentos também é bastante amplo. Então, assim, é bastante variado. O ano passado, o município de Dourados foi aquele que teve a maior contratação, mais de 200 milhões destinado lá, mas conseguimos colocar nos 79 municípios também pela primeira vez. Todos eles tiveram, no mínimo, uma operação contratada em 2017. Números muito positivos, né, para 2017. Bom, Glaucio, o Banco do Brasil é o grande financiador do agronegócio brasileiro, mesmo então diante da crise financeira em que o Brasil vem retomando, né, esse crescimento em 2017, vocês sentiram que esse meio rural não parou de financiar, ou seja, de buscar esses recursos para dar sequência ao negócio, né? E para 2018, o que vocês já enxergam, já sentem desse setor? A nossa crença e o nosso convite para o empreendedor rural é que, de fato, a gente construa novamente uma história bem-sucedida, um alinhamento pleno, porque é um mercado que a gente acredita e muito. Então, assim, a alocação adicional de recursos vem nessa linha, para trazer da retórica uma prática, para transformar em realidade aquilo que a gente vem pregando no dia a dia. Ou seja, a gente sabe que o produtor rural cada vez mais investe em tecnologia, em ciência, em produtividade. Notoriamente, todos têm ciência de que a expansão diária hoje ela é bastante tímida, mas o aumento de produtividade é exponencial. Então, o Banco do Brasil quer cada vez mais estar presente junto aos elos produtivos, muito atuante no dia a dia com o produtor rural, para prover a melhor solução financeira que possa apoiar a continuidade desse crescimento, desse desenvolvimento, que, aliás, traz uma sustentabilidade, um progresso muito grande para o Mato Grosso do Sul. Hoje, só no FCO, nós temos um estoque, uma carteira de 6,3 bilhões de reais. Esse é o saldo de operações que dispomos hoje. Então, dá para ter uma noção da magnitude, né, de quanto transformamos a realidade empresarial e de produção desses nossos parceiros. Isso que nos motiva a continuar seguindo em frente e convidá-los novamente para que a gente possa apoiá-los. Glaucio, antes de eu perguntar, a gente vai perguntar também um resumo, né, do anúncio feito ontem. É importante lembrar que quem não estava em Rio Verde estava acompanhando via teleconferência o que estava sendo apresentado pelo ministro da Agricultura, também o presidente do Banco do Brasil, que estavam presentes. Glaucio, em relação à adimplência hoje dos tomadores de créditos rurais no Mato Grosso do Sul, que é o seu estado, como é que está essa situação? Que nós temos tido ano após ano, safra após safra, uma tomada de crédito maior, que é muito importante, que mostra que tem se utilizado essa ferramenta, né, dos recursos oficiais para financiar a safra. E principalmente
principalmente se está voltando é porque está conseguindo manter uma situação favorável junto às instituições bancárias. Como é que essa taxa de adimplência hoje do produtor? Ela é bastante favorável, muito alinhada aqui no Mato Grosso do Sul com a média nacional, né? No FCO, por exemplo, ela está em 0,6% apenas e na carteira agro como um todo, pouco acima de 3%. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem bastante consciência que a governança empregada, o ambiente macroeconômico, o entorno de nossa atuação, favorece esses números tão consistentes, né? Então, assim, obviamente que uma instituição financeira, quando ela emprega capital, ela quer retorno desses montantes, desses ativos, isso vem ocorrendo. Mesmo a gente girando muito a carteira com novas alocações, aquele cliente que vem, que a gente acompanha muito de perto, ele está crescendo, as quebras de safra, elas foram muito menores do que outras épocas. De novo, a gente acredita muito na gestão desse produtor rural e, humildemente, a gente também vem contribuindo para melhorias nessa gestão. Por exemplo, nós temos uma Joint Venture com a Mafre, que é uma seguradora multinacional. A gente vem oferecendo cada vez mais seguro agrícola, seguro faturamento e só em 2017 nós pagamos 49 milhões de indenizações para esses produtores. Isso contribui e muito para um equilíbrio do mercado e para que ele tenha, assim, perenidade de atuação nos seus negócios. Tá certo. A gente vai continuar questionando aqui. Você falou a respeito do seguro, Glaucio, e essa questão do seguro ela é importante, porque o seguro ainda é considerado muito caro no país. Falei em questões caras e aí se fala das taxas que são praticadas. Havia, antes do anúncio, uma pressão de produtores rurais, de cooperativas pelo país, inclusive uma cooperativa do estado do Paraná chegou a entregar uma carta para o presidente Michel Temer, também para o ministro Blairo Maggi, a respeito das taxas. Elas foram reduzidas a faixa agora para pré-custeio de 7,5% a 8,5% em todo o país. É isso mesmo, né? Exatamente. As taxas de juros para as operações de custeio a partir de 7,5%. Tá. Então eu vou aqui repetir um questionamento de um telespectador do Paraná em relação a essas taxas. Com uma taxa Selic hoje em 7%, e aí o entendimento, você que vou complicar um pouco o Banco do Brasil, uma taxa Selic em 7% com viés de queda, uma expectativa de que caia um pouco mais, e uma inflação acumulada no último ano a pouco acima de 2%, essas taxas, elas podem ainda vir a ser menor, principalmente para o Plano Safra, no seu entendimento? Vamos separar aqui então as linhas de custeio, né, que são a parte de comercialização 7,5% e o FCO, que tem um custo que ela ainda já mais... é melhor que o ano passado, isso é importante exatamente. dizer. E as linhas de FCO, que elas também são 7,5%, mas elas têm o bônus de adimplência de 15% e, portanto, cai para 6,375% para a grande gama de produtores rurais. Tanto a definição de taxa de recurso controlado, custeio e comercialização, como do FCO, é feita pelo Tesouro. O Plano Safra, ele vigora agora até meados do ano, até junho deste ano. Até lá, essas taxas permanecem e mesmo comparando com a taxa de juros do país, elas se mostram bastante competitivas, em especial a FCO, que é uma linha de longo prazo, né? Pode chegar, dependendo da cultura, eucalipto, que a gente tem forte aqui em Três Lagoas, outras praças, até 20 anos. Então, é uma taxa de juros bastante competitiva. No tocante a Plano Safra, evidentemente o mercado tem uma expectativa de melhora ainda desses 7,5%. O ano passado melhorou um ponto percentual, esse ano há uma expectativa. Agora, é óbvio que o Tesouro tem sido muito responsável para equilibrar essas contas públicas e praticar os eventuais subsídios na medida certa, né, com responsabilidade. Tá certo, Glaucio. Bom, Glaucio Zanetin Fernandes, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço e convido todos os produtores rurais para visitar a casa deles, que é o Banco do Brasil, que é o banco que está presente em todos os momentos de atuação dele e que espera daqui para frente continuar transformando a realidade deles positivamente. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a você, Glaucio. Nós conversamos com o superintendente do Banco do Brasil no estado de Mato Grosso do Sul. E o Agricultura BR segue trazendo em destaque agora a previsão do tempo para o Brasil. Há expectativa de tempestade na região centro-oeste do país. Vamos saber em detalhes que notícia é essa com Juliana Rezende. Olá, Juliana.
Olá, boa tarde a todos. As chuvas mais fortes na região centro-oeste vêm prejudicando os produtores de soja, especialmente aqueles que já estão em fase de colheita. Agora, os índices de umidade do solo seguem bastante elevados na região. Aqui nessas áreas em rosa, os índices passam de 90%. Nas demais áreas ainda seguem em torno de 80%. Mas mesmo assim, são as pancadas de chuvas mais frequentes que vêm causando transtornos em relação ao andamento das atividades de colheita da soja na região centro-oeste. Agora, nos próximos dias, ainda teremos pancadas de chuva de forte intensidade. O Mato Grosso e também o estado de Goiás é que devem ser os estados mais afetados por essas pancadas mais fortes. Acontece que um sistema conhecido como Alta da Bolívia acaba transportando mais umidade para a região central do Brasil e acaba também mantendo a atuação deste corredor de umidade. Com isso, não se descarta a ocorrência de temporais no norte de Goiás, grande parte aqui do Mato Grosso também, principalmente do centro ao norte do estado. No Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco diferente. Acontece que nas áreas mais ao sul do Brasil, uma massa de ar mais seco está atuando, garantindo tempo firme, e acontece que o Mato Grosso do Sul é influenciado por conta desse tempo mais firme nas áreas mais ao sul do Brasil. Tanto que aqui no extremo sul do estado teremos tempo firme, pancadas de chuva podem ocorrer de fraca intensidade, principalmente aqui na região central do estado sul-mato-grossense. E essa condição persiste até o dia 5 de fevereiro. No decorrer do segundo período, este corredor de umidade ainda vai seguir atuando, ainda traz instabilidades mais fortes para o norte do Mato Grosso, norte de Goiás também. Nas demais áreas, pancadas de chuvas mais fracas. Então, no decorrer da terceira semana, essas instabilidades ainda vão seguir atuando, só que dessa vez este corredor de umidade acaba por perder um pouco mais de intensidade. Então, não terá mais previsão de pancadas tão expressivas e volumosas na região centro-oeste. Mesmo assim, as instabilidades ainda não cessam, teremos ainda pancadas de chuvas abrangentes, só que o volume é que não deve ser tão elevado na região. Então, ao longo das próximas semanas, ainda teremos condições para pancadas de chuva de forte intensidade, especialmente no Mato Grosso e também no estado de Goiás. Com isso, os produtores ainda devem ter transtornos em relação às atividades no campo e principalmente em relação à colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. E por aqui a gente começa a falar sobre o mercado internacional da soja. O destaque da vez é para os embarques norte-americanos, que na semana encerrada no dia 25 de janeiro, somaram mais de 1 milhão de toneladas novamente. Isso porque a semana imediatamente anterior também havia sido positiva assim. Os números só não são maiores em relação ao mesmo período do ano de 2017. Veja que, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o país enviou ao exterior 1.105.000 toneladas do grão entre os dias 19 a 25 deste mês. Na semana anterior a essa, foram pouco mais de 1.400.000 toneladas. No mesmo período, em 2017, foram 1.640.000. Esse número aqui tem sido considerado positivo pelo setor norte-americano, uma vez que os embarques da oleaginosa do país estavam fracos no fim de 2017. 2018, então, começa um pouco mais positivo para o mercado norte-americano da soja. A bolsa em Chicago chegou a reagir bem nos últimos dias, passando dos $10 por bushel para a maioria das posições de mais curto prazo. O que também impulsiona os negócios por lá é o clima na Argentina. O país é o terceiro maior produtor de soja comercialmente falando no mundo e, com isso, o que acontece com o clima por lá gera esse alerta no setor mundial. Tem chovido pouco em áreas importantes de soja da Argentina, tanto é que muitas áreas não vão conseguir concluir a semeadura desta nova safra. Bom, esta última terça-feira foi de alta na Bolsa de Chicago, impulsionada principalmente pelos negócios lá na Argentina. Nesta quarta, a soja já voltava a recuar. A gente acompanha como estão os negócios deste momento. Soja segue em movimento de baixa, caindo pouco mais de 0,5% agora. A posição de março vem a $9,95 por bushel. A de maio, logo antes do programa entrar no ar, estava em $10,06 por bushel. E a soja para entrega em julho, $10,15 mais 25, voltando a operar em queda a soja em Chicago nesta quarta-feira.
O assunto agora é a moeda norte-americana, o dólar, que no cenário externo tem perdido um pouco de força desde esta última terça-feira. Nós tínhamos no mercado brasileiro o dólar na terça-feira, logo na abertura, acompanhando essa queda, depois veio para alta e fechou em alta. Hoje o dólar, por enquanto, vem acompanhando essa tendência. É importante lembrar que no cenário interno há uma articulação muito forte do governo federal para aprovação da reforma previdenciária e hoje temos dólar comercial com queda. Nesse momento, queda de 0,37% a R$ 3,16, mais 8 para a moeda norte-americana, vindo em queda nesta quarta-feira. E no próximo bloco a gente destaca o estado de Santa Catarina e as exportações de soja feitas por lá, que tem crescido muito nos últimos anos. Participe do programa. Você pode participar através do Twitter, do Facebook e também do WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Não saia daí, nós voltamos já. O censo agropecuário é um levantamento essencial para se entender o que acontece com o agronegócio brasileiro. Ele não acontece no país desde 2007. Nesse último ano de 2017, se teve início a esse processo e este é o assunto de agora aqui no Agricultura BR. E nesta última terça-feira, dia 30 de janeiro, aconteceu em Mato Grosso do Sul a divulgação parcial do Censo Agro do Estado. Vale lembrar que o último Censo Agro do Brasil foi feito há bastante tempo, em 2007. E nós estamos aqui com o superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, superintendente do Mato Grosso do Sul, Mário Alexandre Frazeto. Um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi, recebê-lo na Agricultura BR. E nós queremos saber como é que está esse andamento. Nós temos uma realidade nacional de andamento desse censo agropecuário e também sul-mato-grossense. Nós gostaríamos que você falasse um pouco a respeito deste tema. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é nosso estar aqui com vocês. E assim, um levantamento, nós tínhamos uma expectativa de chegar a 65 mil estabelecimentos agropecuários. Já estamos com 56 mil estabelecimentos agropecuários, então estamos já quase dentro da meta que a gente está alcançando. Estamos com 80 hoje, hoje já com 86% de coleta já feita, toda colocada em campo e já apurada em partes, ela aí. Agora estamos completando a parte final, E o grande problema nosso, como todo agricultor sabe, foi as chuvas que estão aí antecipando e está dificultando o acesso ao local, Então, assim, as vias estão muito prejudicadas, a ponte caiu, as estradas não estão boas, então também prejudica o nosso chegar até a parte de produção, Além desse desafio do clima, vocês têm encontrado outras dificuldades em chegar até o produtor ou a abertura dele? Além da dificuldade da infraestrutura, é chegar, a porteira está cadeada e você tem que ir a pé até o local para poder dificultar. Essa é a maior dificuldade que a gente tem aí na produção, é as porteiras fechadas, cadeadas, que você ainda tem que passar pelo lá e tentar ir a pé até o destino, Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Uma questão que fica, nós já temos essas parciais de informação, o que o IBGE já tem enxergado da agropecuária brasileira? É claro que quando a gente compara com o último levantamento, são 10 anos, é muita coisa. Teve muita tecnologia, muita informação, muitas alterações que aconteceram no campo que fazem com que as realidades fiquem diferentes. Mas o que já tem hoje, o que se pode dizer hoje do perfil que está sendo identificado? Já temos alguma coisa para Sim, o perfil hoje, sim, como você falou, é 10 anos atrás, então hoje tem muita tecnologia, produção mais eficaz, criação de gados mais produtivos, E a entrada de mulheres nesse ramo, Então, assim, se você olhar o perfil de 2007, hoje você tem muito mais mulheres gerenciando toda essa infraestrutura agrícola e pecuária do que tínhamos em 2007. Isso já dá para ir sinalizando por esse caminho. Bom, o Censo Agro é um trabalho enorme, sendo feito pelo Brasil inteiro, coleta de dados de maneira bastante profunda. De que forma todos esses dados vão se traduzir em uma melhora para o agronegócio do Brasil? Eles vão traduzir porque como a gente faz um levantamento desde o pequeno ao grande, e na parte urbana das cidades, com as suas produções, isso vai dar que grandes empresas façam seus investimentos nessa área e o governo também crie políticas para essas áreas. E o próprio produtor vai poder apontar para que lado ele vai seguir com essas produções. Nós temos apontamentos,
o cinturão verde está se tornando silvicultura só de eucalipto, por exemplo, um exemplo, né? Então isso vai apontando para que lado cada estado e cada região do estado de Mato Grosso do Sul está caminhando, né? E as políticas vão por esse caminho. Quando você compara o desenvolvimento dos recenseadores, trabalho de campo, alguns estados estão sendo mais castigados com a chuva e isso dificulta o trabalho desse recenseador para chegar às propriedades. Mato Grosso do Sul é um caso, Mato Grosso também, principalmente no norte do Mato Grosso, tem passado por esse tipo de situação. Quando nós comparamos com a média nacional, nós temos estados hoje que estão próximos a efetivar o recenseamento? Tem muitos estados que estão bem na frente nossa em função porque não tinham a influência do clima, que é a chuva e o acesso. Mas a maioria deles agora também estão entrando no período de chuvas, entendeu? Então também vão enfrentar dificuldades que nós já vemos desde novembro enfrentando dificuldades, tanto nós como o Mato Grosso, a região norte, que a chuva castigou muito. Nós, por exemplo, tentamos cobrir toda a área do Pantanal, né? E essa aí nós fizemos 85% dele e a chuva se atrapalhou um pouco. Então a grande dificuldade e eu digo que nosso recenseador é tipo um soldado de guerra, porque enfrentou essa batalha de chuva todinha aí para poder ir atrás do informante, né? Havia uma... Desculpa, Juliana. Havia uma situação que o IBGE colocou que procuraria ter recenseadores que fossem da mesma região onde ele ia fazer essa pesquisa. Isso aconteceu ou está acontecendo? Isso aconteceu bastante. O grande problema é que parte dos recenseadores também não conhece a área rural, então é um desafio para ele percorrer uma área rural. Então isso, alguns recenseadores não aguentaram o pique, mas a maioria a gente procurou pegar gente da região que conhece a região para poder fazer, né? Toda essa, inclusive até em aldeias e até em assentamentos, a gente procurou pegar gente que dali daquela região para fazer a coleta. Eu ia comentar que a gente estava rodando aí imagens para o pessoal de Casa Verde, recenseadores indo até as propriedades rurais. A gente colocou aí na tela de novo para o pessoal de casa acompanhar. Tem tido registro de bloqueio das pessoas em se abrir, em comentar sobre os seus números, sobre a sua realidade para os recenseadores? Porque essa era uma questão que tinha essa dúvida, né, no início do trabalho. Ou o produtor rural tem colaborado com esse trabalho? A gente tem um trabalho que a gente faz assim, de mostrar a importância dos dados e como a gente tem o sigilo da informação, tentar mostrar para os produtores, desde o pequeno até o grande, que aquela informação é extremamente confidencial, né? Ela vai fazer parte de um painel global. Então, assim, no primeiro momento tem uma dificuldade de ele entender, mas no segundo momento, quando você esclarece ele com mais detalhes, ele aí responde tranquilamente os questionários para a gente. E tem com as parcerias que a gente fez com a FamaSul, com vocês do Canal do Boi e com alguns sindicatos, isso tem aberto muita porteira para que ele possa fazer. Porque é importante para ele essa informação quando vai se tratar de negócios, né? Então, assim, o resultado que der no censo agora vai precisar de grandes negócios futuros, né? De investimento e até de transações comerciais, né? Vai embasar as políticas públicas para auxiliá-los, né? Isso, com certeza. Então, essa é a importância de repassar a informação de maneira exata. Exatamente. E a gente não tem, graças a Deus, não tem encontrado dificuldade nisso aí. Porque a gente tem dificuldade, e aí eu posso até dizer para vocês, por exemplo, eu tenho quase 1000 questionários para ser preenchido em São Paulo. Os produtores plantam aqui, mas moram em São Paulo. Aí eu tenho que fazer o levantamento aqui, transferir o questionário para a minha outra IBGE de São Paulo, né, outra unidade nossa, e ele lá no informante buscar essa informação. Tá certo, Alexandre. A respeito do censo, aí falando de modo geral do país inteiro, censo agropecuário, está dentro do prazo, está dentro do planejamento e quando que nós devemos ter os números fechados, começando a ser apresentados no país? Hoje, em termos de Brasil, inclusive Mato Grosso do Sul, está dentro do prazo, está dentro da previsão do que a gente previu, do cronograma de coleta, que termina 28 de fevereiro, e a apuração dos dados, fechamento. E eu acredito que para meados de junho a gente já tem resultados, boas partes sendo divulgadas, já está até agendado para junho essa divulgação. Tá certo, Mário Alexandre, nós agradecemos a sua participação e do IBGE aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Nós é que agradecemos estar aqui presente com vocês, que vocês abrem mais porteiras para nós junto ao canal de vocês, que é muito importante. O Canal do Boi tem um valor muito importante para os produtores, né? Parabéns pelo trabalho, boa sorte aí na reta final dessa missão. Obrigado. Nós conversamos com Mário Alexandre Friseto, superintendente do IBGE no Mato Grosso do Sul, sobre o censo agropecuário na entrevista do Agricultura BR.
Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Ainda nesta edição, a gente trata sobre a articulação que a Farsul, no estado gaúcho, e o Ministério da Agricultura estão fazendo para escoar o arroz estocado aqui no Brasil. Falar em arroz, há uma expectativa. China quer diminuir a produção porque os estoques estão altos. Não saia daí, a gente volta já já com estas e outras informações. Estamos de volta. A Agricultura BR destaca agora o estado de Santa Catarina e a sua produção e participação no mercado da soja. Olha, o estado catarinense não é um grande produtor da oleaginosa aqui no Brasil, mas tem crescido essa sua participação. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, no ano de 2017, chegou a enviar ao exterior 1.800.000 toneladas de soja, isso mesmo. O crescimento foi grande em relação ao ano anterior, foi de 17,7%. E aí, se a gente trouxer uma comparação mais ampla de 5 anos, vê que as exportações catarinenses de soja já dobraram de tamanho, cresceram 116%. Para esse ano de 2018, a expectativa continua positiva. A Secretaria de Agricultura do Estado crê que as exportações devam crescer ainda mais, uma vez que a área plantada com soja também cresce por lá, assim como a tendência vista em todo o Brasil. De acordo com a Secretaria, a área deve aumentar em 7,3%, totalizando uma produção esperada, se tudo der certo, de 2,5 milhões de toneladas do grão. A Agricultura BR fala agora sobre milho e fala sobre soja também. Isso porque o Ministério da Agroindústria da Argentina voltou a trazer comentários em torno de como que devem ficar as áreas com soja e milho. Em relação ao milho, a estimativa é que se tenham novos cortes em relação às áreas ocupadas. Por que isso deve acontecer? A situação climática continua muito complicada na Argentina, que teve fortes reduções em relação à sua área destinada à soja e principalmente quando você compara com a temporada 16-17. O fator climático tem determinado essa situação na Argentina, que é o terceiro maior produtor comercial e também o terceiro maior exportador mundial, tanto para a soja quanto para o milho. Em relação ao que vem acontecendo por lá, o ministro da Agroindústria, o Santiago del Solar, ele comentou o seguinte, que novos cortes para as áreas da soja não estão previstos, porque as áreas de cultivo já foram consolidadas. Entretanto, para se confirmar o que vai ter de resultado de produção, isso vai depender de agora das chuvas do mês de fevereiro. Se essas chuvas em fevereiro não vierem para a Argentina, é possível que a quebra nessa safra seja realmente mais evidente do que aquela que tanto a Bolsa de Cereais de Buenos Aires já tinha comentado, quanto também o Departamento de Agricultura norte-americano no seu último relatório, quando reduziu de 57 para 55 milhões de toneladas a expectativa de produção naquele país. Eu vou mostrar agora os números que foram apresentados na última semana para a área de soja na Argentina. Você vê aqui, quando compara-se a temporada 17-18 com a 16-17, a redução aqui é muito evidente. Temporada 17-18, 16.750.000 toneladas, desculpa, 16.750.000 hectares, evidentemente, e a 16-17 contou com 18 milhões de hectares. A 16-17 já vinha com uma redução diária, essa redução fica mais evidente agora na temporada 16-17, fica muito mais clara, uma vez que no começo do ano, na primeira semana de janeiro, se acreditava em 17 milhões de hectares e agora teve essa nova redução na última semana. A gente volta a falar sobre o clima, nesta vez sobre uma nova fronteira agrícola que está sendo formada no Nordeste do Brasil. É a união dos estados do Sergipe, Alagoas e Bahia. Ela recebeu o nome de CEALBA. Vamos saber com a Juliana Rezende agora como que o clima deve se comportar por lá nos próximos dias.
A fronteira agrícola do Brasil, conhecida como CEALBA, que engloba os estados de Sergipe, Alagoas e também Bahia, agora vem mantendo uma certa irregularidade nas chuvas. Por conta disso é que o solo segue com baixa umidade. Aqui nessas áreas, principalmente desde Sergipe, Alagoas e também nessa faixa nordeste da Bahia, o solo segue com baixa disponibilidade hídrica. Os índices ficam em torno de 20% e 10%, o que é considerado muito baixo para manter as lavouras em desenvolvimento. Agora, nos próximos 5 dias, teremos pancadas de chuva que começam a avançar aqui pelo interior do Nordeste. Só que aqui entre Sergipe, Alagoas e também a faixa nordeste da Bahia, não deve ter previsão de chuva muito forte. Sergipe e Alagoas ainda mantém tempo mais seco, predomínio de sol e sem pancadas de chuva. Agora, a Bahia ainda pode ser influenciada por conta de áreas de instabilidades que avançam aqui pelo interior do Brasil. Só que as pancadas mais fortes de chuva na Bahia vão ficar restritas do oeste até o sul baiano. E tem previsão até de temporais aqui nas áreas mais ao sul da Bahia, acumulados que passam de 100 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer da segunda semana, entre os dias 6 e 10 de fevereiro, as instabilidades ainda seguem muito escassas aqui em toda essa faixa leste da região nordeste. Agora a chuva na Bahia ainda se mantém, principalmente aqui no interior e também no sul da Bahia, enquanto que nas áreas mais ao norte a chuva não deve ser muito forte, ou seja, são pancadas mais fracas que ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 15 do mês de fevereiro, pouca coisa vai mudar aqui na região de CEALBA. No interior da Bahia, as instabilidades já voltam a perder mais intensidade, então grande parte desta fronteira agrícola conhecida como CEALBA não deve receber instabilidades tão expressivas ao longo dos próximos dias. Teremos tempo firme e pancadas de chuva de maneira muito irregular, ou seja, são pancadas de fraca intensidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. Por aqui nós vamos falar de um assunto muito sério. Isso porque a Cooperativa Agropecuária Industrial de Ijuí, no Rio Grande do Sul, essa grande cooperativa, ela tem um dos piores momentos dos seus 60 anos de história. Desde 2014, essa cooperativa vive uma série de problemas que fizeram com que tivessem uma dívida estimada em 1 bilhão e 800 milhões de reais, bastante elevada e que passa também por sérias investigações de fraude que são colocadas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Você vai ver agora como é que vem a Cotrijuí na reportagem de Annelise Nicolodi. A chamada Operação Cotrijuí investiga uma série de delitos que estariam sendo cometidos por uma organização criminosa que integra os quadros da cooperativa. Entre os delitos estão a apropriação de grãos pertencentes aos cooperados, adulteração de documentos e fraudes destinadas à obtenção de proveito econômico em prejuízo da instituição. Na última semana, o Ministério Público, em operação conjunta com a Polícia Civil, cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em prédios da cooperativa. Os mandados também incluíram as residências de investigados em 16 municípios do estado. A Cotrijuí, que figurou como uma das principais cooperativas do Rio Grande do Sul, está desde setembro de 2014 em liquidação voluntária. Tem dívida estimada em 1 bilhão e 800 milhões de reais, 6 mil associados ativos e capacidade estática de quase 1 milhão de toneladas de grãos. O advogado da Cotrijuí disse que não teve acesso ao inquérito e por isso não vai se manifestar nesse momento, mas que a cooperativa deve colaborar com as investigações. Annelise Nicolodi para o SBA. O assunto agora é café e é o Café no Quadro que tem a sua participação, é o Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores de hoje traz café e traz a participação de telespectador de Minas Gerais. E é interessante, Fabiano, porque ele nos mandou imagens da sua produção de café Icatu Vermelho. O Icatu Vermelho é um café híbrido, ou seja, ele é uma mistura, né, um cruzamento artificial entre o café canéfora, que é o café conilon, e o café arábica. Estão aí as fotos, então, do Antônio Carlos Joaquim, do município de Andradas, em Minas Gerais. A gente buscou algumas informações sobre o Icatu Vermelho e, além dele ser esse cruzamento, né, entre as duas variedades, o café conilon e o café
arábica, ele tem algumas características específicas. Ele tem uma potencialidade da variedade arábica, mas tem um pé de café maior do que a da variedade arábica aqui no Brasil. De acordo com as informações apuradas, ele tem boa adaptação às regiões mais baixas. O manejo é bem parecido ao do café arábica, na condução com a variedade, exigindo a execução também de podas. Tem uma referência também em relação ao café arábica na resistência à ferrugem do cafeeiro Fabiano, sendo mais tolerante, portanto, a essa doença que prejudica os cafezais. Está aí, então, imagens para a gente compartilhar com você de casa também dessa variedade de café, um cruzamento entre as duas espécies mais conhecidas. Legal, e obrigado pela participação do nosso telespectador, participando aqui do Agricultura BR, não somos todos produtores, você pode participar também, manda foto, vídeo da sua produção, pode ser de soja, de milho, de café, de hortaliças, de fruticultura, você manda aqui para nós que nós vamos mostrar para todo o país, ou manda sua pergunta também a respeito daquilo que está acontecendo aí na sua produção. Bom, e a gente segue com o programa falando de café. Vamos agora acompanhar o mercado da variedade arábica no Brasil e como que foram os negócios nesta semana. Olha, nesta última terça-feira houve uma nova queda para o valor da saca de 60 quilos do grão. Tomando como base o estado de São Paulo, a referência da apuração feita pelo CPEA, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, caiu para R$ 442,06. Mês de janeiro vai chegando ao fim, com prejuízos para o cafeicultor de arábica aqui do Brasil em relação aos preços, né? O ano começou com valores mais altos, já pressionados, e agora caem ainda mais. A queda acumulada no mês já chega a mais de 1%. Seguimos falando de café, agora vamos saber da referência internacional para o café arábica. Eu lembro o tempo todo que há uma forte pressão internacional sobre os valores negociados com a arábica, o que influencia o Brasil, principalmente, o estado de Minas Gerais, porque é o maior produtor e exportador do mundo desta variedade. Fatores como nós trazíamos durante essa semana, que acabam trazendo, levando essa pressão de uma maneira mais densa, são aquelas de ter um estoque possivelmente, eu sempre falo possivelmente maior nos Estados Unidos para café verde, e o outro são os dados para a produção brasileira da atual temporada, que é de bienalidade positiva e que, de acordo com consultorias privadas e mesmo de acordo com a Conab, deve ter ou pode ter uma produção recorde. Isso mexe com o mercado, principalmente o mercado futuro, que trabalha com o momento de agora, que exerce uma forte pressão negativa. Os números normalmente vêm baixos lá na Bolsa de Nova York, mesmo num dia como hoje. Hoje nós temos aqui Nova York até sinalizando um cenário positivo. Agora sim, está comigo, até temos Nova York sinalizando um cenário positivo. Entretanto, a posição de março vem com uma alta de 0,12%, entretanto, apenas a $1,22 a libra-peso. Maio vem estável, $1,24 a libra-peso, elevação de 0,04%. Julho, $1,27 mais 20 a libra-peso, vem com ganhos de 0,10%. E setembro, $1,29 mais 60 a libra-peso, aqui ganhando um pouco mais essa posição, vem com alta de 0,15% para a posição de setembro. Setembro é a posição onde está precificada boa parte da safra brasileira de café, e apesar de estar em quase $1,30, quando você vê ali $1,30, mais ou menos, a libra-peso, considerando o dólar que está mais baixo, R$ 3,16, nós temos aqueles valores pressionados que a Juliana acabou de mostrar para o café arábica no país. O café Conilon também vem com valores bem baixos. Nesta última terça-feira foi registrada uma nova baixa para o valor da saca do Conilon no país. A apuração feita pelo CPEA no estado do Espírito Santo, maior produtor, indicou que o preço da saca caiu para R$ 315,46. Os valores até oscilaram nesta semana, mostrando alguma recuperação na última sexta-feira, mas de lá para cá voltaram a recuar. Com isso, o preço do café Conilon já caiu mais de 11% no Brasil, Fabiano, neste ano. Vamos saber como é que vem Londres. Essa situação do café Conilon também aqui cair no Brasil era algo esperado, de certo modo, já até precificado pelo mercado, porque se aguardava uma temporada nova para o café Conilon no Brasil, no Espírito Santo principalmente, um pouco melhor. Os produtores dizem que não é tão melhor assim,
como a Conab tem afirmado, mas de qualquer maneira tem uma situação um pouco mais favorável. No cenário internacional também houve essa recuperação mais intensa para o café do Vietnã, café robusto do Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade e é o grande responsável por esses negócios que eu vou mostrar agora, que é o robusto negociado em Londres, que é uma referência importante. Hoje Londres vem apresentando uma alta mais firme, mais consistente, 2% de alta aqui na média. Mesmo assim, se observa, eu estava falando durante essa semana, que os negócios com café robusta, eles vão ter uma variação que vão ficar entre 1.700 até próximo a 1.800 dólares, mas com pouca variação fora essa situação, porque o mercado tem essa imposição de ter um pouco mais de café robusta disponível. Posição de março vem com 2,02% de alta, a 1.763 dólares a tonelada. Maio, 1,92% de elevação, 1.750 dólares a tonelada. Julho, 1.788 dólares a tonelada, com alta de 1,88%. Hoje, robusta, vindo com forte alta na Bolsa de Londres. E é hora de mais uma participação do telespectador aqui no Agricultura BR, é o quadro Agricultura BR Responde. E temos hoje, nessa edição, Minas Gerais dominando, né? Mais uma participação lá de Minas. Vamos saber quem está participando do programa agora. Nós temos a participação do Adailton, do interior de Minas Gerais. E ele pergunta bem diretamente: gostaria de saber a previsão da chuva para os próximos dias. Aqui ainda não choveu em janeiro. Veja só, Juliana, não choveu em janeiro. Vamos saber então por que não está chovendo, se essas chuvas chegam agora. Quem responde é Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Adailton, da região de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, que quer saber como é que ficam as chuvas agora nesta região, após um mês de janeiro que foi marcado por tempo mais seco, chuvas muito irregulares. Agora, essas pancadas de chuva que ocorreram de forma muito isolada e também irregulares na região, vem mantendo o solo com baixa umidade, principalmente aqui no norte de Minas Gerais. Mas nos próximos dias essa condição vai mudar. Um novo corredor de umidade vai passar a atuar na região central do Brasil e vai trazer mais instabilidades para a região sudeste. Dessa vez, este corredor de umidade vai atuar principalmente aqui no norte de Minas Gerais, na região de Taiobeiras. Vai ter previsão até de temporais para esta região. O volume de água vai ser bastante expressivo, podendo alcançar até 130 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer da segunda semana, este mesmo canal de umidade ainda vai seguir atuando, vai seguir trazendo instabilidades ainda para o norte mineiro, só que dessa vez o volume de chuva aqui não deve ser tão elevado. Em torno de 70 milímetros é o volume de água para o período do dia 6 até o dia 10 de fevereiro. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades agora no sudeste vão perder intensidade, isso porque este corredor de umidade vai perder a configuração. Mesmo assim, ainda pode ter previsão de chuva na maior parte da região, só que o norte de Minas Gerais é que não deve receber instabilidades tão expressivas. Dessa vez a chuva perde força, acumulados não passam de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades voltam a acontecer na região de Taiobeiras, principalmente agora durante essa e a próxima semana. E tem previsão de chuva forte e, com isso, a chuva tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e garantir bom desenvolvimento para as lavouras que seguem em fase de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Aí a previsão do tempo no norte de Minas, respondendo o telespectador. A gente aproveita para mandar um abraço para os telespectadores, produtores rurais e principalmente o pecuarista ali do norte de Minas, que tem durante todo o ano uma situação de precipitação chuvosa, de água disponível sempre muito menor e conseguem fazer um trabalho brilhante por lá. Tem feira pecuária tradicional e sempre com participação do Canal do Boi. Um grande abraço a todos vocês. Você que também quer a previsão do tempo especial para a sua região, manda uma mensagem para a gente, pode ser pelo Facebook, pelo Twitter ou também o WhatsApp. O número do WhatsApp é o 67996562266.
E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Ainda nessa edição a gente fala sobre uma novidade. Chegou ao mercado brasileiro uma nova variedade de melancia. Ela tem menos sementes e o tamanho pela metade da original. E você pode participar do programa em todos os quadros através do 67 99656 2266. É o número do nosso WhatsApp. Não sai daí, voltamos já. E a Copernova Agropecuária, uma cooperativa agropecuária mista, Terra Nova, e a Embrapa Agrosilvopastoril assinaram um acordo de cooperação muito importante lá no norte do Mato Grosso. Esse acordo tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas e aplicação para a pecuária leiteira. Quem explica como que esse acordo vai funcionar é o repórter Valdir Pacheco. O acordo de cooperação técnica entre a cooperativa e a Embrapa tem duração de 3 anos e prevê a capacitação de técnicos e apoio à pesquisa de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF. A chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agrosilvopastoril, doutora Roberta Carnevale, explica como funciona essa parceria. A Copernova já é uma parceira da Embrapa já em vários projetos, né? E agora a gente está oficializando essa parceria, né? Onde a gente vai trabalhar junto aos técnicos e cooperados, né, da Copernova, principalmente na área de leite, que é o que esse contrato abrange, né? E toda a informação de pesquisa que é gerada aqui no centro, né? Pesquisa relacionada a gado de leite, a gente automaticamente já vai ter um canal rápido de transmissão desse conhecimento, né, transferência desse conhecimento por meio dos cursos, das visitas, dos dias de campo, né, e dessa forma está capacitando e ajudando que os produtores, né, da cooperativa tenham um desenvolvimento, uma eficiência maior de produção. Para operacionalizar a rotina de 24 horas, sem sábado, domingo e feriado, foi necessário buscar parceria para a mão de obra. Como a gente tem um número muito restrito de funcionários de campo aqui na unidade, né, a gente tem que trabalhar com os projetos, parcerias, para que o sistema rode, né, seja desenvolvido e as vacas sejam ordenhadas, os pastos sejam manejados, né? A gente tem uma atividade dentro da rede de transferência de tecnologia de LPF, é uma rede nacional que hoje, via projetos, né, de capacitação também, a gente tem 2 funcionários via esse projeto que operacionalizam, né, a rotina aqui da fazenda, da base experimental, e ainda vai contar agora com mais uma pessoa, né, contratada pela Copernova. Este projeto visa o melhoramento genético do rebanho em toda a bacia leiteira que a Copernova abrange. Parceria também com a Copernova, um acordo, né, onde nós vamos criar os bezerros machos que têm essa genética, essa qualidade muito boa. Nós vamos criar esses bezerros até os 7 meses, né? Quando esse bezerro começa a entrar na idade reprodutiva, nós fazemos a doação para a Copernova, isso tudo via contrato, né? Então a gente faz a doação para a Copernova para que a Copernova distribua esses animais entre os seus cooperados. Então aquele produtor que for exemplo, que estiver tratando bem seus animais, que participa, que é atuante, que está buscando melhoria, ele pode ser contemplado com um animal e dessa forma a Embrapa também está ajudando na melhoria da genética do estado, né? O setor arrozeiro do Brasil passa por um momento preocupante. Prestes a colher a nova safra, os estoques do cereal estão cheios no país
e o preço está abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal. O temor dos produtores é que, com a entrada da nova produção, o preço do arroz no Brasil deprecie ainda mais. Dá só uma olhada no quadro de oferta e demanda do arroz no Brasil projetado pela Conab. Os estoques iniciais, ou seja, o quanto que o Brasil entrou com arroz estocado nesta safra, é de 1.450.000 toneladas. A produção estimada para este ciclo, que deve ser colhido em breve, em cerca de um mês, é de 11.600.000 toneladas. E ainda assim, o Brasil importa 1 milhão de toneladas do cereal, arroz este que deve vir do estado do país vizinho, do Paraguai. Bom, para tentar melhorar essa situação para o setor produtivo aqui no Brasil, diminuir a oferta e assim trazer alguma estabilidade melhor para os preços, a Farsul, que é a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e a Federarroz, Federação das Associações dos Arrozeiros daquele estado, pediram apoio ao Ministério da Agricultura para fazer o escoamento desse estoque de arroz aqui no Brasil antes da chegada da nova safra. Pediram duas medidas: escoar 1.200.000 toneladas de arroz para o exterior por meio de leilões PEP, que são os leilões prêmio para escoamento de produto, que paga aquele arrematante um valor a mais pelo produto que foi vendido, e também pediram ao Ministério da Agricultura a aquisição de 200.000 toneladas do cereal por meio de AGF. AGF é aquisição do governo federal, ou seja, isso já deixaria os estoques de arroz do Brasil mais liberados para chegar essa safra nova. A informação do Ministério da Agricultura é de que as tratativas para dar continuidade a esta conversa já foram dado início. O Ministério da Agricultura já começou a falar com outros setores do governo, então, para colocar essas medidas em ação. Juliana, a situação internacional para o arroz não é nada fácil. Sabe aquela visão que muita gente já teve, inclusive eu, em relação à China, por conta do consumo de arroz que é muito forte, por isso, por lá, a maior área de produção é destinada ao arroz? Ok, esse pensamento é perfeito. A China é o maior produtor e consumidor de arroz do mundo e tem no arroz o seu principal produto alimentar. Mas se o pessoal que está acompanhando a Agricultura BR pensou também, lembrou daquelas frases que nós sempre colocamos aqui a respeito da inserção cada vez maior de pessoas na economia chinesa, cada vez mais o chinês pobre vai tendo acesso ao consumo e aqueles que já estão consumindo mais carnes, por exemplo, isso deveria estar aumentando o consumo de arroz? Não. A China passa por um problema muito sério por lá, que são os estoques crescentes de arroz. Por isso, de acordo com o que foi publicado no site do Ministério da Agricultura da China, pela primeira vez na história, vai haver uma redução, uma contenção nas áreas de cultivo de arroz, que é o principal produto alimentar daquele país. De acordo com o que está lá, vai ter uma redução de 670.000 hectares a serem cultivados, quando comparado com a área total do ano de 2017. Parece pouco, são 2,2% a menos de área destinada ao arroz neste ano de 2018. Ainda assim, é uma medida que, de acordo com a publicação no site do Ministério da Agricultura da China, visa conter a crescente situação dos estoques chineses de arroz e ter um equilíbrio melhor em relação à demanda pelo produto interno. A gente fala agora um pouquinho sobre milho no cenário internacional. As vendas norte-americanas de milho para o exterior somaram quase 1 milhão de toneladas na semana encerrada no dia 25 de janeiro. O número pode parecer grandioso, mas os Estados Unidos produzem muito do cereal. E com isso, até agora, em relação à safra 17-18, eles venderam apenas 28% do total previsto para esta temporada nova. Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram vendas de 994.000 toneladas entre os dias 19 a 25 do mês. O volume foi até superior ao que se teve na semana imediatamente anterior, foi de 723.000 toneladas, mais abaixo do que foi registrado no mesmo período em 2017, quando 1.065.000 toneladas do cereal foram negociados ao exterior. Fabiano, o mercado internacional do milho, ele vinha operando com queda nesta quarta-feira.
Juliano, os números para o milho norte-americano não são lá tão positivos, só que são dentro daquilo que o Departamento de Agricultura norte-americano esperava. Esse é um dado importante. O que quer dizer isso que eu disse agora? Comparado à última temporada, os Estados Unidos devem exportar menos. Isso já era estimado desde o início da temporada. Por um outro lado, em relação àquilo que se estima para a temporada atual, as coisas estão acontecendo dentro do planejado. Só que o milho norte-americano sofre fortes pressões. Essas pressões são por conta do próprio fator milho, uma produção global bastante elevada, com alguns players pelo mundo tendo uma atividade maior, com resultados de produção maior, como é o caso de Brasil e a Argentina, e uma ocupação maior também desses dois países no cenário internacional das exportações. Fora isso, ainda tem a situação do petróleo. As variações, principalmente para baixo em relação aos valores negociados para o barril nos Estados Unidos, do petróleo, acabam influenciando diretamente o preço do milho, porque milho, por lá, é utilizado para produzir etanol. Então, essa relação toda torna o milho no cenário internacional num ambiente bastante complicado. Vamos saber como é que vem milho agora. Estava caindo, como a Juliana disse, e continua em redução. Posição de março vem com queda de 0,34%, 3 dólares e 60 centes o bushel. Maio, 3 dólares e 68 centes o bushel, com queda de 0,27%. Julho, recua 0,26%, 3 dólares e 76 centes o bushel. Setembro, 3 dólares e 83 centes o bushel, com queda de 0,32%. Chegou ao mercado brasileiro a primeira safra comercial da melancia Pingo Doce, uma nova variedade da fruta que possui menos sementes e é mais compacta. Pesando cerca de metade de uma melancia tradicional, característica que facilita no transporte e na armazenagem, a melancia Pingo Doce tem o dobro de antioxidantes do que a fruta convencional, além de sabor e doçura acentuados. O projeto de produção da fruta começou no Brasil em 2016 e atualmente já é cultivada no Rio Grande do Sul, em Goiás e em São Paulo. A variedade de melancia foi desenvolvida pela Bayer e hoje em dia já é líder de mercado na Europa e nos Estados Unidos. E a gente segue com o programa, trazendo agora mais um breve intervalo comercial. No próximo bloco, as últimas notícias desta edição. Bom, nós vamos para o intervalo, então entre em contato conosco, manda sua mensagem aqui para o Agricultura BR, manda através do 679-9656-2266. E a gente fala agora sobre uma greve que está acontecendo no Paraguai. Caminhoneiros paraguaios, eles deflagraram a paralisação desde a última sexta-feira, dia 26 de janeiro, em protesto por uma medida feita por um ministério do país que permitiu a circulação de caminhões bitrens brasileiros com até 7 eixos para fazer o transporte da safra 2018 pela região norte do Paraguai. Anunciado pelo governo do Paraguai no começo do ano, ela vai entrar de forma experimental na chamada Rota Nacional 5, que liga as cidades de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, até o Porto de Concepción. A Federação dos Caminhoneiros do Paraguai diz que essa situação vai prejudicar os cerca de 5 mil motoristas autônomos em todo o território, que contabilizam até 35 mil profissionais do setor de cargas. Na avaliação dos representantes, os brasileiros foram beneficiados, uma vez que vão poder circular com este tipo de caminhão, enquanto que os profissionais paraguaios não podem operacionalizar com eles. Desde este último fim de semana, então,
Paralisações nas rodovias do Paraguai acontecem. A gente pode colocar na tela uma imagem da internet que mostra a manifestação destes caminhoneiros paraguaios frente a essa medida feita pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações do Paraguai. A gente vai seguir acompanhando esse caso e todas as notícias você acompanha aqui no Agricultura BR. Por aqui nós mudamos de assunto porque vamos falar a respeito da previsão do tempo e principalmente os efeitos climáticos do Laninha sobre as áreas de produção do Brasil. Quem fala é Juliana Rezende. Ainda com o resfriamento do Oceano Pacífico Central, seguimos em fase de Laninha, ou seja, a distribuição de chuvas na maior parte do Brasil acaba sendo um pouco modificada por conta da influência deste fenômeno e agora, ao longo dos próximos dias, principalmente durante o mês de fevereiro, a tendência ainda é de pancadas de chuvas mais expressivas e frequentes na região central do Brasil. Então, o centro e norte do Brasil é que devem receber as chuvas mais expressivas. Isso acontece porque um corredor de umidade vai seguir atuando, garantindo mais persistência e aí, por conta disso, as chuvas seguem mais frequentes. Com isso, não se descarta a ocorrência ainda de períodos de diminuição da no Rio Grande do Sul, como é muito típico em anos de Laninha. Acontece que aí pode diminuir a chuva, principalmente nas áreas que fazem fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então, de maneira geral, o Laninha ainda segue mantendo as pancadas de chuvas mais frequentes e persistentes nas regiões centrais do Brasil. Sudeste e Centro-Oeste ainda devem receber as pancadas mais frequentes na região, mantendo o solo com bastante umidade, garantindo bom desenvolvimento para a maior parte das áreas produtoras dessa região. Agora, apenas algumas áreas produtoras do Rio Grande do Sul, principalmente do oeste até o sul do estado, é que deve ter a diminuição das chuvas. Com isso, o solo pode diminuir ainda de umidade e, por conta disso, algumas lavouras podem vir a ser prejudicadas por conta dessa diminuição da disponibilidade hídrica do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. Bom trabalho para você. Por aqui, o Agricultura BR segue agora, fala sobre a produção de celulose do Brasil no ano de 2017. Começo falando do último mês do ano passado, porque em dezembro, de acordo com o Instituto Brasileiro das Árvores, o IBA, teve um aumento de 9,6% na produção de celulose, tendo uma totalização no Brasil de 1.834.000 toneladas de celulose produzidas. Vamos ver esses dados aqui, comparando com o que acontecia no mesmo período do ano de 2016. Então, totalizou dezembro 1.834.000 toneladas, enquanto que dezembro de 2016, um ano antes, 1.660.000 toneladas. Portanto, uma alta aqui de quase 10%, 9,6%. Quem aumentou também foi a produção total durante todo o ano de 2017 de celulose, quando comparado a 2016. Confira conosco na tela, nós trazemos aqui 2017 com uma produção total de 19.492.000 toneladas, enquanto que o ano de 2016, portanto um ano antes, ficou com 18.750.000 toneladas de celulose. A alta em relação a 2017, de 2016 para 2017 na produção de celulose é de 3,8%. As expectativas no Brasil é que essa situação da produção de celulose continue aumentando, principalmente por conta dos investimentos feitos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. É hora de acompanhar o preço da soja na região centro-oeste do país. Em Mato Grosso do Sul, nos últimos 30 dias, foi registrado um aumento no valor da saca do grão na média estadual. A alta foi de 50 centavos, se comparado o valor do dia 2 de janeiro até esta quarta-feira, dia 31 do mês. O valor no dia 2 era de R$ 61,25 a saca. No dia 10 chegou a cair para R$ 61, mas logo na semana seguinte recuperou a marca dos R$ 62 a saca. No dia 23 de janeiro, o valor da soja em Mato Grosso do Sul chegou ao seu pico deste período, R$ 63, mas de lá para cá voltou a recuar, estando nesta quarta, dia 31, a R$ 61,75. Ainda assim, alta de 0,8% em 30 dias, ou 50 centavos por cada saca do grão.
O acumulado do mês de janeiro trouxe queda para os valores praticados com a soja no estado de Goiás. Veja conosco aqui as posições, porque no dia 2 de janeiro o ano começou a R$ 65,50 a saca de 60 quilos. Na checagem do dia 11 eram R$ 64,00 a saca em Goiás. No dia 19 se recuperava e vinha para R$ 64,50. No dia 24, nova queda, R$ 63,25 por saca. Já neste dia 31, vindo para R$ 64,00 a saca, é R$ 1,50 a menos comparado com o primeiro dia útil do mês de janeiro, ou 2,3% de queda para a saca de soja em Goiás. No estado mato-grossense, o mercado também reagiu para baixo neste mês de janeiro. O preço da saca do grão caiu R$ 1,00 no acumulado destes 30 dias. No dia 2 de janeiro, o valor médio estadual era de R$ 60,00 a saca. No dia 9, caía para R$ 59,25 e no dia 15, caía ainda mais para R$ 58,25 a saca. Na semana do dia 23 de janeiro, o mercado da soja mato-grossense reagiu, voltando para os R$ 59,25 a saca, e estando agora valor ainda próximo a este, mas um pouquinho mais baixo, R$ 59,00. Com isso, queda de 1,7% em 30 dias, ou R$ 1,00 por cada saca de 60 quilos do grão. Encerrando essa edição do Agricultura BR, vamos dar uma checada para ver como é que está a soja em Chicago. Soja em Chicago vinha em queda, essa queda agora até aumentou a sua densidade, Juliana. Nesse momento vai perdendo 0,89% a posição de março, negociada a $9,91 o bushel. Maio, $10,02 por bushel, queda de 0,88%. Julho, com recuo de 0,90% a $10,11 por bushel. Rapidamente, vamos ao dólar comercial aqui no Brasil. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana vem operando com queda em relação ao fechamento de terça. Queda agora superior a 0,5%, com a moeda a R$ 3,16 mais 2. Esta edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.